Boa noite a todos, a todas. É um grande prazer estar aqui com vocês, tá? Eu sou Kátia Machado, eu sou assessora de comunicação da plataforma Ideia SUS, sediada na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Bom, eu estou aqui para falar um pouquinho da plataforma Ideia SUS, porque é um prazer estar recebendo, né, o grupo do Cabezinho, o comitê, né, científico de osteopatia aqui com essa live. A plataforma Ideia SUS Fiocruz é um espaço que concentra hoje mais de 3.200 práticas de saúde, especialmente práticas do SUS, né? A gente tem como missão reunir e compartilhar, né, essas ideias, essas experiências para o fortalecimento do nosso sistema de saúde. Entre as 3.206 práticas que hoje bateram na nossa plataforma, a gente tem 162 práticas, experiências sobre práticas integrativas e complementares em saúde, entre elas sobre osteopatia também. Tá? A gente vai ter na plataforma Ideia SUS também abrigada 9 comunidades de práticas. Entre essas comunidades, a comunidade de práticas integrativas e complementares em saúde, da qual a gente conta com a parceria do Cabizim, né, do consórcio acadêmico, que faz a gestão dessa comunidade, né? As comunidades, elas cumprem o papel, logicamente, de reunir, né, pessoas afins sobre aquele tema, né? No caso da comunidade das PICs, como a gente chama, CPICs, né? A gente abriga, então, conteúdos desde as próprias práticas integrativas a artigos, publicações e tudo mais de interesse deste campo do conhecimento. Bom, dito isso, eu aproveito para convidar quem está nos assistindo a explorar, a visitar a plataforma Ideia SUS. Quem tem suas experiências também, suas ideias para compartilhar, registrem, publiquem as suas experiências na plataforma Ideia SUS, porque o nosso espaço ele se faz por meio da colaboração, né? Ela não é à toa que se chama Plataforma Colaborativa Ideia SUS. Eu vou, ao longo aqui da live, eu boto aqui o endereço da plataforma no chat do YouTube. Aproveito também para convidar todos e todas a deixarem seus comentários, suas perguntas no chat, que aí a gente repassa para o mediador da mesa, que, consequentemente, repassa para o palestrante. Bom, dito isso, não vou me alongar, porque eu acho que o protagonismo será, né, do nosso palestrante, do Ronaldo. Dito isso, é um grande prazer estar recebendo o Comitê Científico de Osteopatia do Cabizim. É um grande prazer estar discutindo sobre a osteopatia, uma prática que hoje faz parte da política nacional, né, da PNPIC, da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, e que é ofertada em nosso sistema público de saúde. Bom, mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui e que a gente tenha aí um bom debate, uma boa live. Uma boa noite. Eu passo, então, a palavra para o Rodrigo, que vai mediar esse debate. Uma boa noite. Boa noite a todas, todos. Kátia, muito obrigado por ter aberto esse espaço para nós, como membros do CABCIM, especialmente do Comitê de Osteopatia, para a gente fazer uma fala muito importante nesse momento, que é sobre a osteopatia e seu papel fundamental nas políticas ou nas práticas esportivas, especialmente sobre os Jogos Olímpicos, onde a gente vai fazer uma fala com profissionais osteopatas, membros do Registro Brasileiro de Osteopatia, todos registrados nesse órgão como profissionais. E aqui a gente tem a Ana Paula, nossa presidente do Comitê de Osteopatia do CABCIM, o Jackson Nese, que também é osteopata DO, também membro do Comitê do CABCIM, assim como eu. E hoje a gente tem a presença ilustre de um grande osteopata brasileiro, Ronaldo Damasceno, que participou dos Jogos aqui do Rio 2016, juntamente com o Jackson, sobre o apoio e gestão da professora Ana Paula como membro e presidente do Registro Brasileiro dos Osteopatas na época, para a gente fazer uma fala sobre esse papel relevante e importante
do osteopata nos Jogos Olímpicos. Então, eu gostaria de iniciar essa live apresentando aqui as nossos membros, as pessoas que irão participar dessa live. Então, nós temos ao vivo aqui conosco a professora Ana Paula, que é diplomada em osteopatia pelo Instituto Brasileiro de Osteopatia, do IBO, membro do Registro Brasileiro dos Osteopatas e membro da International American Academy of Osteopathy, pesquisadora visitante da ARSIN UTS, Austrália, e membro da diretoria da Osteopathic International Alliance, OIA. Também faz parte do conselho de administração da COMI Collaboration Center for Osteopathic Medicine Collaboration. É professora da formação em osteopatia do IBO e doutora e mestre em ciências da reabilitação pela Uniswan, Rio de Janeiro. Temos também o Jackson Nese, osteopata DO, com 31 anos de prática clínica, mestre e doutorando em bioética no programa de Ética em Pesquisa e Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, consultor externo para assuntos da osteopatia do Comitê Organizador da Fisioterapia e osteopata da Policlínica da Vila dos Atletas, nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016, professor da formação em osteopatia do IBO, Instituto Brasileiro de Osteopatia, especialista em fisioterapia ortopédica pela Unesa e graduado em fisioterapia pela Uniswan. E o nosso convidado hoje, Ronaldo Damasceno, osteopata DO, membro do Registro Brasileiro dos Osteopatas, pós-graduado em dor pelo Instituto Israelita Albert Einstein, mestre em Ciências do Exercício e do Esporte pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professor das disciplinas de biomecânica, revisão das técnicas musculoesqueléticas, disciplina de pelve, disciplina de tórax, pelo Instituto Brasileiro de Osteopatia, membro do Grupo de Pesquisa em Ciências do Exercício e da Saúde da UERJ e osteopata dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. De antemão, já vou passar a palavra para a nossa presidente do Comitê de Osteopatia do CABCIM, professora Ana Paula, para fazer uma fala inicial sobre o CABCIM e o nosso comitê. Boa noite a todos. Eu convido a todos a conhecerem o CABCIM, o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. Esse consórcio ele é uma rede de pesquisadores que promove e difunde o conhecimento e o desenvolvimento científico na área de medicinas tradicionais, complementares e integrativas. Então, o CABCIM ele tem vários comitês, né? Tem comitês de dor, de Ayurveda, Comitê de Antroposofia Aplicada à Saúde. Além disso, também Comitê de Naturopatia e Naturologia, e o nosso comitê, que é o Comitê de Osteopatia. Então, o objetivo do nosso comitê ele é mapear, reunir o que se tem de evidências, promover e divulgar conhecimento científico na área de osteopatia, não só no Brasil, mas também internacionalmente, e também estimular a produção científica locais e multicêntricas. Então, promover interação entre pesquisadores nacionais e pesquisadores internacionais. Além do nosso comitê, eu já falei que tem vários outros, né? Eu também convido a todas as pessoas que estão aqui que se interessem, porque o CABCIM ele tem várias categorias de afiliação. Então, desde docentes, pesquisadores, como estudantes de pós-graduação, profissionais e apoiadores, e também alunos de graduação e de iniciação científica. Então, se você tiver interesse, entre na nossa página, leia um pouquinho do nosso conteúdo e venha fazer parte da nossa rede aqui, tá bom? Aí a fala da Ana Paula e de antemão nós já vamos começar a bater um papo com o nosso convidado da noite, Ronaldo. Vamos aproveitar para explorar um pouco a experiência e o que foi vivido nesse momento. Ronaldo, nós gostaríamos de saber como foi essa tua experiência nos Jogos Olímpicos do Rio 2016 como osteopata.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Assim, é um prazer, em primeiro lugar, né? É um prazer estar aqui com vocês para poder dividir um pouquinho dessa experiência e desse privilégio, né? Então, eu já estou dando um spoiler da minha resposta, né? Quando eu falo privilégio, é porque realmente eu me senti um privilegiado em poder fazer parte, dessa experiência olímpica, né? Apesar de, no início, quando me foi designado isso pelo Dr. Jackson, eu confesso que eu não fiquei tão feliz assim, por pura ignorância, pura ignorância. Ele, como já havia participado de uma Olimpíada, ele sabia, né, onde ele estava me colocando, né, e eu mesmo não sabia. Então, no início foi duro, né, assim, com todo o passar, né, burocrático de credenciamento, treinamento, dinâmicas, enfim, é tudo que acontece antes dos jogos, mas esse sentimento ele foi imediatamente embora, Rodrigo, quando eu pisei na Vila Olímpica no primeiro dia, de uma maneira um pouco inexplicável mesmo, eu não consigo entender até hoje qual foi o meu sentimento, porque até então não tinha, né, foi botar o pé realmente lá dentro e perceber uma coisa muito diferente. E realmente, a cada dia que se passava, se confirmava esse sentimento de privilégio. Eu acho que todos nós que acompanhamos, e acho que é uma característica do ser humano gostar e esperar dos Jogos Olímpicos, né? Esse momento de periódico, né? E creio que deve ser uma coisa meio mágica, assim, né? Que mais ou menos eu acho que é que essa tua fala faz, né? De todas, talvez as adversidades ou as complexidades do momento de pré acabam no momento que você bota o pé na vila e você pensa assim, não, eu acho que eu faço parte disso aqui agora, né? Faço Exatamente. parte, faço parte dessa história aqui, que para nós, né, foi um momento muito grandioso a nível de Brasil, a nível se apresentar para o mundo, né, como sede dos Jogos Olímpicos. E a Ana, na época, era a nossa presidente do Registro Brasileiro dos Osteopatas, né, Ana? Aqui no Brasil, e iniciou esse processo de organização, dá para se dizer serviço, talvez, da osteopatia, né, junto a outras profissões da saúde. E eu queria te perguntar, Ana, como se iniciou essa ação para convidar, naquele momento, o Jackson, né, para ser o representante do Registro Brasileiro dos Osteopatas para os Jogos de 2016? Então, eu, enquanto presidente do registro, eu já estava participando de várias reuniões internacionais, então o registro sempre teve apoio do General Osteopathic Council, que é o Conselho de Osteopatia da Inglaterra. Então, nós sabíamos que eles tinham um grupo de trabalho lá, né? O Jackson vai falar um pouco melhor disso. Então, assim que eu voltei de uma das reuniões, onde eu ouvi toda a explicação do que iria acontecer ainda, foi antes dos Jogos Olímpicos de Londres, então nós começamos a conversar no registro que nós iríamos precisar de um comitê. E esse comitê, nós precisaríamos de alguém que tivesse experiência com atletas e experiência olímpica. Então, assim, de primeiro, assim, a primeira vez que eu sugeri o nome do Jackson foi completamente apoiado pela diretoria. E aí, no início, nós queríamos fazer um comitê que fosse composto pelo Jackson e por duas osteopatas brasileiras que moram em Londres, né, Valéria Ferreira e Iona Bramati. Então, esse comitê ia ser formado por elas e pelo Jackson, mas o Jackson foi primeiro nome que surgiu e foi muito interessante porque numa reunião de diretoria, quando falamos Jackson, todo mundo sim, aprovamos. Então o Jackson ficou na linha de frente porque precisava de alguém que tivesse essa experiência com os Jogos Olímpicos para poder fazer todos os trâmites da inclusão, porque toda a comunidade internacional estava apoiando a gente, porque queria que a gente conseguisse colocar os osteopatas nos Jogos Olímpicos. Então, assim, foi unanimidade a escolha do Jackson. E eu acho que tem algumas coisas importantes nessa fala inicial do Ronaldo e da Ana, e que cabe a nós ressaltar que as escolhas não são por acaso, né?
e nem por proximidade, são por autoridade dessas pessoas, né? Então, naquele momento, tu, Ana, como autoridade do Registro Brasileiro dos Osteopatas do Brasil, né? Figurando nessa relação internacional, que seria uma responsabilidade do registro organizar, né? Ou pelo menos orientar esse processo. E Jackson, né? Que é uma autoridade a nível de osteopatia no Brasil, um osteopata pioneiro, vamos se dizer assim, e com larga experiência nessa parte esportiva para iniciar esse processo. Então, Jackson, queria te perguntar, e eu creio que tu entrou para os Jogos do Rio 2016 com uma experiência já vindo de Jogos Olímpicos, né? De já ter participado. Como que foi, né, esse processo de inclusão dos osteopatas nos Jogos do Rio 2016? Então, cara, super obrigado pelo convite. E foi interessante assim, que esse convite para eu participar, a Ana me fez lá de Londres. Ela estava numa festa ela estava numa festa no Geosque comemorando a participação dos osteopatas ingleses da Olimpíada de Londres. Ela me mandou uma mensagem, falou: olha só, vai começar esse negócio aqui, eu preciso que você me ajude. Eu falei: pô, lógico, vai ser maravilhoso, estou dentro. E a gente começou o processo com a Iona e a Valéria, e chegou um determinado momento que a gente teve chegou a ter várias reuniões, a gente criou um comitê osteopático para esse processo, nós três, enfim, e chegamos a trabalhar um ano inteiro. E aí a gente teve uma primeira reunião no final de 2013, se eu não me engano, com o Antônio Bispo, que na época era o head da organização dos Jogos Olímpicos aqui no Rio, e eu da parte médica, né, se eu não me engano. E muito pouco tempo depois, ele caiu, chegou a Emma, que eu não me lembro sobre o nome dela, para tomar conta, que é uma inglesa que trabalhou na organização dos Jogos de Londres. Ela veio assumir o Comitê Olímpico, assim, essa parte da organização da saúde nas Olimpíadas do Rio, e trouxe a, o Felipe Tadiello como o chefe da fisioterapia, né, das physical therapies. Então ele trouxe o time dele para trabalhar, e começaram as conversas com esse time para a gente tentar criar nos Jogos do Rio de Janeiro a mesma estrutura de qualidade de profissionais que trabalharam em Londres, ou seja, só osteopatas DO deveriam participar. E foi uma batalha assim bem árdua. No meio dessa batalha, quando ficou claro de que osteopatas não brasileiros, como é que assim, é difícil de qualificar, Ana, você pode tentar me ajudar, mas eu lembro que a Iona e a Valéria não poderiam participar porque elas eram brasileiras, mas não tinham formação em fisioterapia, porque o Conselho de Fisioterapia só deixaria brasileiros fisioterapeutas com formação osteopática, e depois aí foi a nossa briga para conquistar essa qualificação para participar. Ok, que eram os fisioterapeutas, mas também deveriam ser também osteopatas com formação completa, não fisioterapeutas osteopatas. Então a gente passou alguns bons anos, assim, se eu não me engano, 2 anos brigando por esse lugar específico. E aí, em 2014, depois de diversas reuniões, no meio desse processo, eu trouxe o Ronaldo para o comitê osteopático, e ele ficou junto comigo na ponta da lança. Nessa época eu estava no final do meu mestrado, então muitas vezes ele assumiu essa parte, assim, foi nas reuniões sem eu estar presente. Quase sempre a gente ia junto, mas em algumas situações a gente teve reunião com escolas, a gente teve reunião com o conselho, a gente teve várias reuniões e conquistamos a necessidade da formação completa para participar dos Jogos. Essa foi a primeira grande conquista. E, se eu não me engano, um ano antes da Olimpíada, o, a, o Comitê Olímpico chegou para
para a gente dizendo que os osteopatas não poderiam usar manipulações estruturais na policlínica e querendo proibir ou coibir esse tipo de abordagem. E aí aí é muita ajuda da Ana Paula e de todos os contatos que ela tinha na época com a OEA, principalmente, de todos os outros registros do mundo osteopático, a gente conseguiu fomentar o Comitê Olímpico Internacional com evidências de que a nossa prática, isso fazia parte da nossa prática e não poderia ficar fora, e a gente conseguiu também conquistar a possibilidade de trabalhar com o que a gente quisesse lá. Então, foi um trabalho bem duro, e de muita conversa, assim. Eu nunca tive um papel no Comitê Olímpico Brasileiro, eu nunca tive um papel no Comitê Olímpico Internacional. O nosso papel foi cavado pela nossa tenacidade de querer conquistar um espaço para um grupo de osteopatas de DO dentro da Policlínica dos Atletas, sabe? É interessante quando a gente escuta de vocês que participaram desse momento, né, de cavar o espaço, como é importante alguns movimentos, né? E que fique claro para as pessoas que estão assistindo essa live que quando o Jackson fala em formação completa, é uma formação gerenciada ou conduzida por escolas habilitadas que seguem as diretrizes internacionais de formação, né, do caráter, do molde osteopático, orientadas pela Organização Mundial de Saúde, né, direcionadas por práticas clínicas, baseadas em conceitos de desenvolvimento do osteopata. E que existem diferenciações na formação que o Jackson citou, que por vezes podem não atender essas características que são tão essenciais para uma prática real osteopática, né? Que é um marco importante daquilo que vinha das Olimpíadas anteriores para agora. E deixa eu só completar uma coisa, Rodrigo, interessante, rápido, antes de você passar Por para a favor. próxima pergunta. O nosso trabalho, ele tem tanto valor, e o que você está falando também, que no Japão não houve atendimento osteopático na policlínica da policlínica dos Jogos Olímpicos, na policlínica da Vila dos Atletas. E a gente ainda não sabe se em Paris, país onde a osteopatia Agora. é extremamente conhecida e respeitada socialmente, a gente ainda não sabe se vai haver atendimento osteopático na Policlínica dos Atletas. Então, assim, primeiro, o nosso trabalho foi um trabalho extremamente duro em que a gente teve sucesso, e a formação dos osteopatas brasileiros, ela é sólida a ponto de permitir que a gente pudesse se justificar dentro dessa junção de profissionais na policlínica. E complementando, Rodrigo, só essa informação do Jackson, isso foi muito curioso, né? Que é uma primeira coisa de bastidor. Todo o dia de manhã, no início do dia, na policlínica, a gente era brifado pelos chefes das terapias físicas e era colocado de maneira muito enfática, muito clara, de que algum tipo de trabalho do tipo manipulação não poderia ser feito por fisioterapeutas. Ele só poderia ser executado por osteopatas ou os chiropractors. E eles falavam isso e deixavam claro, não pode, porque ali é um ambiente internacional, então é regido por regras muito específicas, aonde, né, um seguro de saúde extremamente complexo também rege aquelas práticas ali dentro. Então, isso que o Jackson conquistou junto com a Ana Paula se representava a cada santo dia antes do início dos trabalhos na policlínica, toda a equipe escutava todo o briefing e do início, eu estava lá do primeiro dia ao último dia de atendimento na policlínica e todos os dias era repetida a mesma coisa. Bem curioso. Não, essa é uma informação
Aqui a gente tem muitas informações interessantíssimas, né? Porque a gente tem uma fala de bastidor que mostra, em primeiro lugar, a importância do trabalho dessas autoridades aqui, né? Ana Paula e Jackson, como realmente autoridades desse cenário osteopático, e como é importante a gente se posicionar dentro daquilo que nós defendemos como membros do comitê de osteopatia do CABCIM, né? Que é gerir as orientações e nos representarmos como profissionais baseados em ciência, né? Porque na medida em que você consegue se posicionar dentro de um comitê de saúde, e eu não consigo nem imaginar como complexo deve ser você, num ambiente olímpico, com inúmeras nações representados que são caracterizadas por muitas crenças, conceitos, né, e diretrizes de saúde de determinados países, você tem que conseguir organizar tudo isso para entregar uma prática de saúde segura, né, e sem ruído. E às vezes, para se ter isso, acaba se tendo uma uniformidade mais limitada, né? Que talvez tenha sido isso que eles quiseram colocar na medida em que, ó, o osteopata não manipula então, né? Por ter alguns ruídos e em algumas controvérsias sobre os olhos da crença, né? Mas que com ciência a gente consegue fundamentar que isso faz parte da nossa prática, né? E como é, me faltam as palavras, até como é complexo, nós estamos a menos de um mês dos Jogos de Paris e a gente ainda não tem a certeza de que nós teremos a osteopatia como uma prática integrativa fundamental, que inclusive o Jackson, se puder, ou a Ana Paula, nos fazer essa fala, que talvez alguns próprios comitês olímpicos de algumas nações tenham os seus osteopatas, né? E o Comitê Olímpico Internacional não coloca isso como algo básico para ofertar para algumas nações ou algumas outras organizações de equipes que não têm. E a gente entende a importância disso. Então, não sei se vocês querem fazer uma fala sobre isso, antes de eu fazer uma pergunta para o Ronaldo, porque eu acho que isso é uma coisa importante de se falar também. Bom, eu posso só dar uma má notícia, é que nos Jogos de Paris nós não vamos ter os osteopatas oficiais, por uma grande luta política entre as outras categorias, né, já é conhecida, mas a gente vai ter osteopatas atendendo vários grupos, vários atletas de modalidades diferentes. Mas a gente não vai conseguir em Paris o que a gente conseguiu aqui no Brasil. Então, por isso é que foi tão importante a gente ter conseguido. Um país onde a gente não tem a regulamentação ainda da profissão e a gente conseguiu montar no mesmo molde do que foi na Inglaterra. Então, é uma pena, né? Vai ter muitos osteopatas trabalhando lá, vão ter vários osteopatas trabalhando, mas não como aqui, como um comitê, como dentro do serviço oficial. E aí, na Mas, experiência lá, não sei, o Ronaldo teve alguns osteopatas dos comitês específicos, né, que os países que são mais ricos, eles levam o seu grupo de saúde, né, médicos, fisioterapeutas, o todo staff. mundo, seu staff médico, né? E dentro desse staff tem osteopatas também. E às vezes os osteopatas levavam atletas para continuar seus tratamentos lá no que era um grande ginásio, né, onde a gente trabalhava, né, Ronaldo vai ter mais condição de falar isso, né, acho que é para ele, né, falar sobre isso, mas dessa relação dos osteopatas trabalhando junto com os fisioterapeutas esportivos, junto com os massagistas esportivos, junto com os quiropraxistas. Eu tive experiências fantásticas de trabalhando com os quiropraxistas e assim que de alguma forma cria-se uma certa celeuma aqui e assim todos muito abertos, pessoas muito bacanas, todo mundo muito disponível. Em algumas situações, vários profissionais atendendo a mesma pessoa para tentar colocar aquela pessoa para trabalhar. Eu estava olhando aqui, eu estou com os meus Crachás. crachás e num deles tem um país que se chama Tuvalu. Então, quem trabalhou nos jogos, né, quem trabalhou na policlínica,
teve a possibilidade, a experiência de conhecer países que jamais conheceria e cai um pouco, assim, tem aquela... Às vezes você vai para os Jogos Olímpicos achando que o Ronaldo fala muito isso, vai atender o Phelps, você vai atender enfim, um grande campeão olímpico, e, na verdade, você vai dar suporte para os países que não têm condições. Isso é muito interessante, né? Mas a ideia é que a Ana falou, acho que o que a gente conquistou foi realmente muito interessante e tem muito osteopata na Olimpíada, mas infelizmente não oficialmente pelo Comitê Olímpico Internacional. Ronaldo, vamos falar de como foi esse começo, tá? A gente quer em detalhes como foi essa tua experiência inicial, como foi o começo, qual foi as tuas emoções, as tuas experiências, os teus desafios, como que eram os atendimentos, como os atletas chegavam até esse grande ginásio que o Jackson falou. Se tu puder nos trazer um pouco dessa tua vivência, assim, em palavras que a gente consiga sentir a emoção. Uhum. Essa emoção começou, como eu disse, no dia 20 de julho de 2016. Eu entrei na Vila Olímpica e eu costumo brincar com as pessoas dizendo que eu sou o primeiro osteopata sul-americano oficialmente trabalhando nos Jogos Olímpicos Mundiais, né? E por que que eu sou o primeiro? Que eu sou muito especial? Não, é que a minha planilha era a primeira, eu era o primeiro a entrar lá, então fui o primeiro que botei o pé, então sou eu. Então eu entrei no dia 20 de julho, ele é pré-jogo, né? Porque na realidade os jogos eles aconteceram no período entre 3 de agosto e 21 de agosto, os Jogos Olímpicos, né? Os Paralímpicos foram em setembro. Então a gente entra na Vila dos Atletas antes e sai depois. Por quê? Os jogos eles acontecem num período, mas antes disso as delegações elas já começam a chegar, porque é muito equipamento, é muita estrutura, é muito tudo, e tem a ambientação dos atletas também. Então, o serviço médico da Vila dos Atletas, então era um hospital assim de média complexidade, com um espaço físico absolutamente enorme, aonde tinham serviços de oftalmo, odonto e as terapias físicas, além dos serviços médicos e diagnóstico por imagem. Então, ressonância magnética de 3 telas, ressonância magnética de 1,5 Tesla, tomografia computadorizada, ultrassons, enfim. Quando eu entrei lá, Rodrigo, eu já achei que eu fosse chegar já atendendo atletas e já, né? E eu brinco com o Jackson que o meu primeiro paciente foi uma maca, porque a gente teve que carregar a caixa, né? Várias caixas para dentro do setor, não estava nada pronto. E aí aquela história, né? O melhor do Brasil é o brasileiro, o pior do Brasil é o brasileiro. As coisas aconteceram pelo melhor do Brasil, que é o brasileiro, porque a gente faz acontecer, não tem? Tira a camisa, vamos lá. Então, às vezes eu estava andando por uma policlínica carregando uma caixa e montando uma maca, né? Então, né, foi isso. Mas o único setor que estava pronto era um setor de órteses alemães, que é a Bauerfeind. Estava com 10 mil produtos já catalogados, 2 alemães assim na porta, olhando a gente, falando assim, o que está acontecendo? O setor dele já todo prontinho, né? E o nosso ainda não. Mas, enfim, andou, ficou pronto. E a estrutura era muito interessante, porque foi ofertado para a gente uma sala privada dentro dessa estrutura, aonde os atendimentos de osteopatia poderiam acontecer. Uma maca elétrica, enfim, né? Uma sala ótima. Só que havia também um grande ginásio com diversas macas, aonde os organizadores falaram, olha, tem essa sala, mas se vocês quiserem, vocês podem atender no ginásio também. E essa decisão, né, assim, eu sempre ligando para o Jackson, né, para a Ana Paula, enfim, a gente decidiu atender no ginásio, porque ia ser muito mais rico essa troca, né? Então a sala acabou, Rodrigo, porque ela serviu para atendimentos individuais, às vezes de ou delegação ou atleta de países onde culturalmente, né, era muito diferente da gente. Então, mulheres de religião muçulmana, onde só mulher poderia atender. Então, não era
foi boa a sala também para elas poderem, essas pessoas também poderem ser ajudadas, né? E é aquilo que o Jackson falou, foi muito curioso, né? Que a gente chega, né? Cadê o Bolt? Cadê? E não, a gente vai atender alguém do Uzbequistão, óbvio, né? Outras delegações argentinas, espanholas foram na policlínica. A gente também exercia um papel de receber as pessoas que lá chegavam, seja dos comitês olímpicos, porque imagina, né? Vem o Comitê Olímpico da Espanha. O staff médico do Comitê Olímpico da Espanha, ele vai até a policlínica para conhecer as instalações e saber o que eles podem usar em relação aos atletas deles, né? Então, a gente tinha esse papel, olha, aqui está o serviço, enfim, né? Tinha uma outra academia do lado da policlínica, tão grande quanto, com os melhores aparelhos que você pode imaginar. E aí, essas pessoas que basicamente eram atendidas pela gente. E a gente pode fazer um paralelo da importância da osteopatia ser reconhecida como profissão no nosso país. Por quê? Quem pode pagar a osteopatia nesse cenário atlético geral tem o próprio osteopata e leva o osteopata. Quem não pode, que são esses países mais pobres, enfim, se utilizaram desses serviços de uma maneira geral. Então, eu fico sempre pensando assim, o quão a osteopatia poderia chegar no nosso país tão mais longe, né, num serviço público, para ofertar para uma população que não tem acesso a esse tipo de abordagem de jeito nenhum. Então, se a gente puder fazer um paralelo das Olimpíadas com o nosso mundo real brasileiro, é isso que eu acho que poderia ser espelhado. Falar, tá vendo, aquele país lá não tem, né, acesso a isso, mas nas Olimpíadas teve, foi muito bacana, as pessoas se beneficiaram com isso, entendeu? Depois eu vou querer te fazer uma pergunta, no segundo momento, de qual foi os resultados, né? Qual foram os resultados, né? Assim, que eu acho que é uma curiosidade que as pessoas têm, né? Pô, será que aquele cara, depois que foi no Ronaldo, ele conseguiu saltar mais alto? Será que aquele cara que foi no Ronaldo, que chegou com a posterior da perna puxando, ele conseguiu cumprir a prova? Mas antes disso, eu quero perguntar para o Jackson, nessa parte organizacional, que ele já nos confidenciou que tu também ajudou muito, Ronaldo. Qual foi o maior desafio, assim, para selecionar os osteopatas, né, que iriam participar? Como é que foi? Não sei se foi essa junção de osteopatas que selecionou, como é que se deu esse processo de seleção dos osteopatas para participar dos jogos? Então, quando vai chegando bom, um país organiza a Olimpíada, ele abre um site aonde os voluntários vão se inscrever e vão marcar lá as áreas que eles estão aptos a participar. É, Só que o que aconteceu? Em 2014, eu fui a Londres, num evento da OIA, para, muito feliz, dizer que a gente tinha conseguido 35 vagas para osteopatas, onde 30% poderiam ser ocupadas por osteopatas internacionais, que a gente chamava, né? E os outros seriam os brasileiros. Então a gente abriu essa conversa, muita gente se inscreveu, muita gente, sim, e eles passaram pelo processo de entrevista do Comitê Olímpico Brasileiro, eles passaram por diversas fases de conversa, e aí nas vésperas dos jogos, meses antes dos jogos, se eu não me lembro, 3 meses antes dos jogos, a gente recebeu a notícia que por conta de contenção de despesas, esse número de 35 passaria para 11. Hum. E aí, eu tenho, assim, eu, eu, eu tive foi uma situação bem difícil para mim, porque eu era a figura que representava essa ligação, e algumas pessoas que, que tinham se organizado, tirado férias, comprado passagem, foram chamadas osteopatas, né?
foram chamadas para vir para cá para dirigir van, Ô, louco. por- porque não tinha vaga como osteopata. Então essa pessoa não fala nunca mais falou comigo, né? E era uma pessoa próxima, que de alguma forma eu dei força, pô, se inscreve, você vai conseguir. Então Brasileiro já, aconteceu, não, não, gringo, gringo. gringo, 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 um Sim. francês, enfim, que e uma figura muito interessante, assim, que eu, assim, que chegou, me visitou no consultório, passou uma tarde comigo, vivendo, assim, me acompanhando atender, e a gente trocou mensagem. E aí, assim, quando aconteceu essa história, demorou um certo tempo para ele mandou uma mensagem terrível de ler e que eu não consegui nunca mais consertar esse processo. Mas assim, você imagina, a gente tinha pensado em 12 e quatro osteopatas gringos puderam trabalhar nos jogos. Então, Né? 7 pessoas ficaram pelo caminho. Foi muito complicado, né? Mas assim, quem faz essa seleção não era, assim, não era a gente que fazia, eram as inscrições que classificavam as pessoas e a gente ia escolhendo dentro dessa classificação quem poderia participar. E aí é lógico que as pessoas, prefiro jogar no Paralímpico, no Olímpico. Eu fui o único osteopata brasileiro, não, o único osteopata que trabalhou nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Eu trabalhei 5 dias, porque você só podia trabalhar 10 dias. Então eu fiquei 5 dias nos Jogos Olímpicos, 5 dias nos Jogos Paralímpicos. E assim, foi assim que a coisa se deu, sabe? Assim, a gente, só que para a pessoa passar de fase, o que era importante é ele ter o DO. Isso que foi o mais importante. A gente teve essa conversa no meio das discussões na organização. Alguém colocou que o fisioterapeuta, o osteopata, para trabalhar nos jogos, tem que ter experiência esportiva. E eu coloquei, não, não precisa. Mas como não precisa? Eu falei, não, se ele for osteopata com formação completa, ele vai atender essa pessoa da melhor forma possível e vai entregar para ela o melhor tratamento osteopático possível, independentemente da ação. É lógico que se você tem experiência, é mais fácil. Mas como nunca era um tratamento exclusivo do osteopata, a gente tinha outros profissionais que gerenciariam essa relação do retorno à atividade ou da manutenção da atividade enquanto está fazendo o tratamento. E aí, cara, em jogos assim, você vê coisas muito fora do padrão, né? Eu imagino que o Ronaldo possa falar sobre isso, mas assim, a mesma pessoa pode ter. Ela foi atendida 3 vezes no mesmo dia quando tinha prova. Sim. E tá tudo bem para essa situação, né? Que é essa história que você está perguntando, e os resultados? Cara, os resultados iam acontecendo. Se a pessoa ia lá, não estava conseguindo, aí levantar o braço, aí você vai, trabalha. Aí o quiroprata fazia uma bandagem, assim, e tinha umas figuras muito interessantes com esses negócios. Assim, bandagem que vinha da ponta da mão até o pé do outro lado, por trilhos anatômicos, assim, coisas assim, ideias das pessoas, mas que a pessoa ia lá e lançava o dardo, e aí voltava lá para fazer a banheira de gelo, e depois passava na massagem, e aí de novo era tratado, e aí tinha prova à noite, e assim que aconteciam as coisas. Enfim, é uma experiência muito particular, bem interessante. Acredito que sim, porque são muitas realidades diferentes, né? Sem Expectativas. dúvida. Eu imagino a ânsia do voluntário, né? Osteopata, quiropraxista, fisioterapeuta, em ajudar aquela pessoa, né? E aí cada um vai entregar Sim, o seu melhor, né? O seu melhor com que certeza. é, esse processo a Ana já nos trouxe, né? Ele se iniciou em 2012, né, Ana? Já lá no. Eu queria que tu explicasse para nós como que foi esse começo, né? Enquanto naquele momento tu como presidente do registro, e a gente sabe que tu tem uma entrada muito forte em organizações internacionais da osteopatia, né? Tu é uma autoridade internacional da osteopatia, até se tu puder nos falar um pouco sobre isso, né? Queríamos entender aqui, como participantes e assistência, como que foi esse começo, né? Porque a gente já viu que não foi simples, que a gente está vendo aí que não terá nos Jogos de Paris isso, então, ou seja, o movimento inicial político, ele foi fundamental,
para que acontecesse isso, para que o Ronaldo tivesse com a sua camiseta Rio 2016 aqui nessa live, cheio de história bagual. Então, como é que foi esse começo aí, Ana, lá em 2012 para nós? Conta um pouquinho, por favor. Então, essa pergunta é ótima, porque a gente vai numa festa, tá tudo lindo, e ninguém pensa quem foi que varreu o chão, quem botou a mesa, né? Então, e também, assim, é bom que as pessoas saibam que a gente conseguiu ter os osteopatas lá, mas a gente começou a trabalhar ah, quase 4 anos e meio antes, porque quando a gente soube que iam ter os osteopatas, a gente já estava em contato com o Giosque. E aí eu me lembro bem que eu fui para um congresso em Londres, até quem estava comigo era a Natália Rocha, que também foi voluntária nos Jogos Olímpicos, e aí nessa ida para lá, eu aproveitei como presidente do registro para marcar uma reunião no Giosque, no General Osteopathic Council. E aí, nessa reunião, o Tim Walker, que era o diretor de lá, ele falou, não vai ser uma reunião só comigo, eu vou chamar as duas pessoas importantes dos Jogos Olímpicos, que era o Simeon Milton, que era o tipo, eu olhei para o Simeon e falei, o Jackson pode fazer esse papel, e a Hannah Wilder, que tinha sido uma voluntária. Então, a gente teve essa primeira reunião e eles ficaram tão entusiasmados de ajudar a gente para que isso acontecesse, então, que eu já saí de lá nesse dia, já mandei mensagem para o Jackson, já falei com o registro, gente, precisamos... E eu falava assim, gente, eles conseguiram, por que a gente não pode conseguir? Vamos lá, a gente vai conseguir, vai ser duro, mas a gente vai. E aí, a partir daí, a gente teve várias e várias reuniões, foram muitos pareceres jurídicos, tradução juramentada do documento da Organização Mundial de Saúde, quando eles não queriam que a gente manipulasse, a gente teve que mostrar todos os documentos internacionais e cartas da OIA e cartas do Conselho Britânico, para dizer como assim, faz parte do que o osteopata faz, a gente não pode ter nenhuma limitação, não tem limitação em Londres, vai ter aqui. Então, assim, isso envolveu muita coisa, e cada passo desse que o Jackson dava e que tinha uma ainda para trás, a gente tinha que correr para poder dar apoio para ele, político para isso, né? E aí eu compartilho a decepção do Jackson quando eles diminuíram o número dos voluntários, porque nós mesmos, da diretoria e do Conselho Consultivo, vários de nós tinham se candidatado para ser voluntário. E aí a gente teve essa reunião falando assim, não, nós vamos abrir mão dos nossos lugares, porque os nossos membros que foram selecionados, eles vão ficar mais tristes ainda do que a gente. Então, eu mesma fui uma voluntária que não pude ir lá, né? Então, assim, que envolveu muitas coisas. A gente teve muitas reuniões, várias reuniões, e cada vez que a gente saía de uma reunião, a gente falava, não vamos deixar, e vamos lá. E aí, mas era uma vontade tão grande que a gente tinha de conseguir isso, que foi um esforço conjunto mesmo, né? Foi uma criação. Eu acho que ninguém faz nada sozinho. Então, eu também estava lá naquele lugar representando o registro, porque também os membros do registro também apoiaram para eu estar lá, né? E a diretoria também apoiou para que eu fizesse esse movimento e trouxesse o Jackson e o Ronaldo. Então, assim, eu acho que várias pessoas contribuíram para que essa festa fosse linda. E a gente ficar com isso guardado no coração, mas não só no coração, na memória, porque desde que aconteceu em Londres, o Brasil foi o único país. Agora vamos torcer que nos próximos a gente consiga ter a mesma garra para colocar o osteopata lá dentro. As coisas acontecem porque caem também no colo de pessoas que são capazes de fazer acontecer, né? E a gente tem que exaltar esse trabalho. E eu tenho certeza absoluta que dentro do pouco que eu te conheço, Ana, tu abriu mão do teu lugar como voluntária porque tu percebeu que tu fez muito, né? Antes, para que Sim, o osteopata tivesse o seu lugar, né? E porque eu que queria que tenho certeza. acontecesse, não precisava ser eu, né? Não precisava ser eu. Então, foi muito bom. Rodrigo, só duas coisinhas que eu queria não deixar passar. Essa reunião que eu fui lá no General Osteopathic Council, quem ajudou a marcar, a fazer os contatos, foi a Valéria Ferreira. Então, a gente tem que deixar nosso agradecimento aqui, tanto para a Valéria Ferreira como para a Iona Bramati, porque elas foram guerreiras junto comigo no início do processo. Vamos lá, a gente vai conseguir. Então, fica aí meu carinho e gratidão mesmo para elas de terem, né, vindo comigo nesse início.
tá? Porque o Jackson foi muito importante, o Ronaldo foi muito importante, mas assim, todas as pessoas que trabalharam nos bastidores, né, que recebam nosso agradecimento. A pergunta que não quer calar: quem é que estava nessa festa? Eram líderes do Comitê Olímpico? Não, então, deixa eu Como é que corrigir. Na chegou? Como verdade, é que começou esse assunto? eu não estava nessa festa. Quem foi à festa dos Jogos Olímpicos foi Valéria e Ioana, tá? Depois da festa, eu estive lá no quiosque, e aí, então, a gente teve essa reunião com as pessoas que participaram, mas eu não estive nessa festa. Nós estávamos falando numa festa porque nós fomos na festa do Congresso. E nessa festa do Congresso, nós não participamos de nada da festa do Congresso, porque nós ficamos trabalhando, as três ali. Vamos mandar uma mensagem para cá, vamos mandar um e-mail para lá. Não, peraí, reúne, tem o fuso, eles não vão receber agora. Então, ficamos nós trabalhando, e Natália também, que estava com a gente, Natália Rocha, e ficamos as quatro sentadas numa mesa trabalhando em prol dos Jogos Olímpicos do Brasil. Então, foi aí que foi o pontapé inicial. Incrível. Esse contato inicial, então, foi de vocês direto com os membros do Comitê Olímpico, Foi. para tentar. É Para grandioso tentar isso, né? replicar, Muito. para tentar replicar. E eles também têm todo interesse em ajudar a gente, porque eles eram os pioneiros, mas eles também, a comunidade internacional toda, queria muito ajudar a gente, porque para a comunidade internacional era muito importante não perder a oportunidade de ter os osteopatas nos Jogos. Então, assim, o universo todo estava trabalhando para a gente ter força para ir para frente. Foi muito Que bom. interessante. Tomara que consiga tomara que enquanto osteopatia internacional a gente consiga recuperar esse espaço, né? Que não vai ser em Paris, mas que seja nos próximos jogos mesmo. Ronaldo, agora a gente quer saber os bastidores, né? Então a gente quer aí o Jackson também que atendeu, que botou a mão na massa. A gente quer saber se tu atendeu, vocês atenderam algum paciente famoso, algum atleta famoso, se teve alguma situação inusitada, alguma situação engraçada. A gente quer saber se alguém levantou a camiseta lá, obrigado pro meu osteopata quando subiu no pódio. A gente quer saber histórias que aquelas que acontecem só na Vila Olímpica, que tu comentou com os amigos mais próximos, a gente quer saber agora. Olha, é difícil chegar nesse lugar aí que você quer chegar, entendeu? Porque, como foi muito rico, Rodrigo, com certeza, né, houve atletas que tiveram reconhecimento e gratidão por tudo que eles receberam na Vila, na Vila na Policlínica da Vila. Com certeza, muita certeza, né? Alguns atletas só conseguiram cumprir provas, né? Ou às vezes até medalhar, graças ao que eles receberam lá. Então, e aquela sua pergunta que você fez em relação assim, à osteopatia, ela fez diferença? Eu não tenho dúvida que fez diferença, mas fez diferença dentro de um conceito interdisciplinar, né? É, teve uma situação que foi muito interessante, isso que o Jackson falou que era comum, né? A gente está no ginásio de atendimento e, por vezes, tem um atleta e, em volta daquele atleta, tem 6 profissionais de saúde discutindo entre si para ver o que está acontecendo e qual o caminho mais curto para colocar aquela pessoa para fazer o que ela está ali proposta, né? Porque, imagina, né? Ela 4 anos de ansiedade por uma lesão pré-competição ou para né, o cara conseguir, entendeu, algum índice para poder fazer. É muito desesperador. E os atletas, eles são todos, isso é uma totalidade. Falam, olha só, para você melhorar, você precisa ficar com a cabeça apoiada de barriga para baixo, de não ser cabelo. Ele vai fazer, Rodrigão. Ele vai fazer. Atleta faz qualquer coisa para se tratar, para melhorar. Teve uma situação que me marcou demais, entendeu? Eu estava atendendo uma corredora, uma menina da Moldávia, que corria 200 metros com barreira, e ela fez algum tipo de lesão que ela não estava conseguindo correr bem nem saltar. E
durante um momento, ela estava deitada numa maca e um fisioterapeuta de Portugal, um fisioterapeuta do Rogério Pereira, que é um dos fisioterapeutas esportivos mais brilhantes que eu conheci nas Olimpíadas, esse Rogério, ele trabalha numa clínica de uma geração de ortopedistas esportivos, que são espregueiras Mendes, lá no Porto, né? Lá no Estádio Dragão. Né? E o Rogério Pereira é o braço direito, um dos braços direitos do doutor Espregueira lá em Portugal. E o Rogério estava atendendo essa menina, começou a avaliação, eu comecei junto com ele, e imagina um livro de propedêutica ortopédica, era o Rogério. Ele fazia os testes, falou, bom, agora vamos testar aqui, entendeu? Era impressionante tudo, exatamente. Só que o que acontece, Rodrigo? Ele fez, assim, uns 300 testes e nada dava muito ali, né? Era aquela coisa que meio para lá, meio para cá, enfim, tudo mais, até a hora que ele esgotou, ele olhou para mim e ele falou, não sei, não sei o que pode ser. E aí eu falei, eu perguntei para ele, posso entrar? E aí ele tinha feito 95% do meu trabalho já, porque ele avaliou muito bem essa pessoa. E aí, só que como ele excluiu um monte de coisa, eu falei, isso tá com cara disso, né? E aí, enfim, graças a Deus a minha escola me prepara muito bem para a busca de coisas que podem estar acontecendo nesse sistema. E aí, na minha avaliação, eu falei, olha, ela tem uma disfunção desse pubis e, associado a isso, ela tem uma alteração do tipo osteite aqui, tem alguma coisa de tecido conjuntivo nesse ramo púbico direito dela. Aí ele falou, não é possível. Eu falei, assim, não é, né? Ressonância magnética. Aí vamos para a ressonância magnética, fomos levando ela para a ressonância magnética e tinha uma osteite de ramo púbico direito. Aí ele olhou para mim e eu falei, você me deve um jantar. Um E vinho vou do te, Porto. e vou te falar, ele pagou. Eu tive E no eu Porto. fui. Ah, bom, não. Não, A não, não, gente não. comeu junto aqui. Foi um aqui no Rio, que o Agora, Jackson foi, e quando eu tive no Porto, né, ele falou, Ronaldo, eu estava te devendo um jantar, eu vou te pagar o jantar, e pagou o jantar, entendeu? E aí eu falava, os louros são todos dele, entendeu? Porque ele excluiu tudo. E aí, obviamente, eu tratei essa pessoa, o Rogério tratou, ela foi tratada por um massagista esportivo, o Rogério fez a recuperação dela, ela começou a correr em esteira antigravitacional, enfim, e a menina competiu. Ela não medalhou, mas ela competiu, entendeu? E isso para o atleta é o que é mais importante. Então, eu acho que eu consigo resumir um pouco dessa experiência, né, num atendimento. Mas pode colocar aí que isso era o dia inteiro acontecendo coisas desse tipo. Essa interdisciplinaridade de verdade, sem grandes. Lógico, tem alguém que vai ter um pouco mais, um pouco menos, mas a grande harmonia do local fazia a diferença, seja para as delegações, seja fosse para os atletas, Rodrigo. E essa. eu tive uma. Tá, Pode oi? falar. Deixa eu só. Pode. Não, vou emendar uma história com o Rogério, que eu também tive. Não sei, Ronaldo, se você ainda estava lá, mas era um Foi no período velocista. olímpico que eu estava, né? Que eu fui de Então, um para o outro. tinha um velocista dominicano que o Rogério e o outro português que era fisiatra levaram para o ginásio. Alexandre, doutor Alexandre. Isso, Alexandre. Aí eu cheguei e veio o João, um físio esportivo, e a gente ficou ali nós quatro. E aí veio o chefe da delegação da República Dominicana, veio mais uma pessoa e veio o técnico. O técnico era um cubano que devia ter uns 2 metros para cima e uns 2 metros para o lado. E ele olhando para a gente assim, com uma cara assim, e aí eu falei, aí chegou o momento, eu estou ali avaliando, ali vendo aqui, mais ou menos parecido, até um caso meio parecido com o que o Ronaldo descreveu aí. O português também já tinha feito bastante coisa. Ele trouxe depois que ele falou, cara, não sei, vou levar lá para os osteopatas darem uma olhada. Já tinha experiência do Ronaldo. Aí quando eu estou tratando do cara assim, o técnico vira para mim, vem cá, ele vai correr? Aí eu olhei para a cara dele, é lógico que ele vai correr. Aí eu olhei para a cara dos médicos assim, pô, cara, a gente vai ter que botar esse cara para correr de qualquer jeito, porque não vai dar para ter problema com esse cara gigantesco aqui. Então essa foi uma boa.
Eu tenho mais Muito. duas histórias que valem a pena, assim. Uma com a Karina Lagoa, na, na Osteopata, Paralimpíada, osteopata voluntária, né? osteopata voluntária na Paralimpíada. Ela atendeu uma atleta não me lembro que país, e eu sei que ela detectou uma infecção urinária crônica que estava atrapalhando a performance e criando dores pélvicas e lombares que ninguém descobria de onde estavam vindo. Ela não tinha clínica de cistite, não tinha clínica de infecção, e ela, na avaliação osteopática, trouxe isso à tona, levou ela para o médico, que a gente tinha essa história, a gente pegava o atleta pela mão, saía andando, ia no clínico que estava de plantão, falou, doutor, tem alguma coisa que não está legal aqui, vamos dar uma pesquisada, exame de sangue, tal, tal, e ela, e assim, essa atleta, eu não me lembro se ela conseguiu competir, mas ela saiu tratada dos Jogos Olímpicos de uma coisa que poderia levar ela até a óbito, porque ela já estava numa situação clínica bem complicada. E a outra situação foi bem no início dos Jogos Pan-Americanos, dos Jogos Paralímpicos. Eu cheguei antes, igual o Ronaldo chegou antes nas Olimpíadas, eu também cheguei antes na Paralimpíada. E aí tá, estamos lá arrumando o salão para a Paralimpíada, assim, e aí chega um elevador de para você pegar o cadeirante e colocar na maca. Aí estou lá, eu e mais três, não me lembro agora, sinceramente, não consigo me lembrar, quatro pessoas, gastamos umas 3 horas montando o elevador. E aí tá, caraca, montamos o elevador, testamos, tal, beleza. Aí me chega um cadeirante. Chega um cadeirante, técnico de uma delegação, que tinha acabado de chegar, falando, cara, eu tô com um pouco de dor aqui na região aqui cervicotorácica, tô com um pouco de torcicolo, acho que foi o voo, tal. Ele chegou de cadeira. Aí a gente, pô, não, tudo bem. Aí então corre lá, pega o elevador, tal. Pegou assim, quando a gente chegou com o elevador na frente do cara, o cara olhou para a cara da gente assim e pum, caiu sentado na maca. Aí a gente ficou assim, eu acho que a gente não vai usar esse negócio que a gente gastou horas montando aqui. Ninguém precisava daquilo. E aí Cara, foi muito interessante que a gente ficava entre a gente falando assim, o termo deficiente, ele é muito pobre para classificar essas pessoas, né? Porque elas são extremamente eficientes. São grandes muito mais atletas, né, já. eficientes. Não, mas o cara nem é, o cara era técnico, mas era É. esse giga, ele era técnico de levantamento de peso. Tem uma modalidade paralímpica que é o supino. E ele, e ele treinava. Eu atendi esse atleta, o atleta dele, e esse cara medalhou. Na Paralimpíada, a gente teve mais contato com atletas que ganharam medalhas, que fizeram pódio, do que a Olimpíada, com certeza. Porque eu acho que na Paralimpíada, a Paralimpíada é um pouco mais democrática nisso. Sim. Eu A estava gente checando tem. umas fotos antigas e que a gente viu, eu vi bastante foto da Paralimpíada, os atletas iam na clínica tirar foto com todo mundo, com a medalha no peito. Muito maneiro, muito bacana. O Rodrigo, eu não sei se você tem essa estatística, Jackson e Rosana e a Ana com certeza tem. É, Os, na vila, durante o período olímpico, na vila, na Policlínica dos Atletas, os atendimentos osteopáticos representaram 11% de todo o total de atendimentos na Vila dos Atletas. A gente ficou muito equiparado aos quiropraxistas, né? E assim, a grande maioria dos mais de 40% era de massagem esportiva. O setor era muito grande também, era o único setor separado do nosso, né, na policlínica. Então, mas nas terapias físicas, a gente, né, foi ali e fez a diferença em 11%, né, desses atendimentos. Foi muita gente. A gente teve a gente não, né? Eu peguei esse dado de um artigo publicado pela Mary Erlane, né, Grant, que publicou isso. 4.993 atendimentos nas terapias físicas nesse período olímpico, né? Olímpico. Isso nas terapias físicas, porque como a gente falou, havia um setor de oftalmo, por exemplo, e havia um setor de odontologia. E esses são os dois
pódios, digamos assim, né? As terapias físicas, a medalha de bronze, né? O ouro e prata ficam com odonto e com oftalmo, porque justamente essas delegações de lugares extremamente pobres, né? Sem acesso à saúde, eles chegam na policlínica para se cuidar, para fazerem check-ups, né? Eu tive um chefe de delegação que chegou até mim falando assim, eu falei, eu quero fazer uma ressonância. Eu falei, mas você está com algum problema? E fica tudo mais, não, eu quero fazer uma ressonância. Eu falei, mas você quer fazer ressonância da onde? Ele, não, do corpo inteiro. A ressonância do corpo inteiro? Não é assim. Calma, aí ele falou, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Eu moro num país que não tem ressonância. Então, de 4 em 4 anos, eu faço o meu check-up. Eu quero fazer uma ressonância de corpo inteiro. Falei, só aguarde um minuto. Aí peguei ele pelo braço, levei lá no setor dos médicos, falei, doutor, quer falar com o senhor aqui, entendeu? Deixei lá para ver o que o médico resolveria com ele, entendeu? Mas, enfim, porque é realmente muito triste, né? Então, a quantidade de óculos confeccionados, de dentes restaurados, dentaduras, aparelhos fixos, móveis, enfim, é enorme. São muitas delegações, né? Por vezes a gente acompanha aquela fase final dos jogos, que são as últimas baterias de quem tá competindo para chegar entre os 8 finais, mas antes tiveram uma série de eliminatórias, né? Onde essas pequenas delegações de país vão ficando pelo caminho. E às vezes a gente que está do lado de cá, acompanhando as Olimpíadas, a gente nem se dá conta disso, né? Isso que vocês estão falando é muito rico, né? Do ponto de vista de conhecer e entender de uma maneira geral, como são realidades tão distintas, né? Do Phelps a esse senhor que vai fazer o check-up dele. Muito louco isso, né? É inusitado do ponto de vista da diferença que a gente vive e são todos atletas, né? Atletas que estão lá para o mesmo objetivo. Mas, Ronaldo, como é que era assim, por exemplo, o atleta ele competiu, ou ele treinou, ele teve um desconforto, como é que era? Ele tinha que agendar, ou ele chegava lá, tinha uma equipe esperando? Como é que era esse trâmite assim? Existiam algumas portas de entrada para o nosso setor, né? Ou ele estava pré-agendado, que havia uma agenda de marcação disponível para a gente agendar essa pessoa, né? Se fosse ele atleta ou delegação. É, havia a demanda via médica, né? Porque por vezes ele passava por algum médico do esporte e vinha até o setor. Ou não, ou simplesmente entravam e era muito curioso, porque tinha gente que entrava e falava assim, onde está o osteopata que eu queria ser atendido por um osteopata? Isso era uma coisa. Então, vários atletas já tinham experiências com osteopatas e buscavam um osteopata para atender. Essa era uma coisa. Agora, em contrapartida, outros não, né? Outros chegavam assim e falavam assim, eu quero ser atendido. Eu falava, mas você quer ser atendido por quê? E ele falava assim, não me importa, eu quero ser atendido. E ele precisava ser, então, se ele não tivesse agendado e tivesse um profissional disponível, ele ia ser atendido. Se não tivesse naquele momento, a gente abria a agenda na hora e falava assim, olha só, volta daqui a meia hora, porque ele está morando ali dentro, né? Ele vinha a pé, né? Então, volta daqui a meia hora que vai ter um buraco aqui na agenda e a gente vai conseguir te ver. Você não quer ir fazendo uma massagem antes? O setor de massagem está liberado, pode ser interessante você. Enfim, essa era a grande facilidade e beleza desse negócio. Ele não poderia ficar sem atendimento. Às vezes ele era atendido na hora, mas se ele não fosse atendido na hora, ele tinha que ser atendido momentos depois ali, que ele estava precisando. É muito interessante aqui, eu como mediador, vamos dizer assim, desse bate-papo aqui, a gente vê que realmente foi uma experiência de cabo a rabo, né? Vamos pensar assim, lá em 2012, até a entrega de todo o serviço muito rica, de muito crescimento para a profissão aqui no Brasil, né? Construída em vários partes, assim. E dentro desse sentido, Ronaldo, valeu a pena ser voluntário dos Jogos Olímpicos, né? Uma pergunta que eu gostaria de fazer, ó, eu acho que eu já sei a resposta, né? Eu ganhei muito mais, Rodrigo, do que eu ofereci. Essa dúvida eu não tenho.
né? Eu imagino. Por vezes, porque o que acontece? A gente estava trabalhando na cereja do bolo da reabilitação, né? Era o lugar de desejo da maioria dos voluntários na área da saúde, onde eles queriam trabalhar, né? E toda a equipe médica vestia uma camisa como essa. Não havia diferenciação de uniformes em relação à equipe médica. O massoterapeuta usava essa blusa, o médico do esporte usava essa blusa. Então, todos estavam no mesmo patamar de atendimento. De verdade, com poder de escolha, com poder de decisão, enfim, obviamente, com o respeito ao próximo, né, ao profissional, e principalmente à pessoa que estava sendo beneficiada, digamos assim, desse atendimento. Então, assim, muitas pessoas da área da saúde ficaram deslocadas nos FOPs, né, que eram os Field of Play, que são áreas de acesso direto nas áreas esportivas, que teoricamente pode ser, dependendo da área esportiva, poderia ser muito interessante, porque você ia ver exatamente um uma competição, seria estar perto de uma competição. Mas os feedbacks que eu recebia dessas pessoas que trabalhavam lá, é que elas conseguiam ver muito pouco, porque acaba que você fica trabalhando no bastidor da competição, você não vê muita competição e trabalha ali. Então, essa riqueza da troca ali dentro da policlínica da Vila dos Atletas, assim, não teve nenhum altruísmo da minha parte, ao contrário. Eu recebi muito mais do que eu ofereci, entendeu? Então, é como se eu tivesse feito, assim, 10 pós-graduações em 30 dias, entendeu? Assim, foi muito rico. Eu iria emendar a pergunta, né? Mas tu já respondeste agora no final, né? O quanto que isso acrescentou na tua vida pessoal e profissional. Mas eu acho que quem tá assistindo não tem a menor dúvida do quanto que isso acrescentou para ti, pro Jackson, né? Para Ana, que não estava lá, digamos assim, no hands-on, mas que fez todo esse trabalho, né, de bastidores aí que foi fundamental, né, para que isso acontecesse. E saber, Rodrigo, só para concluir, que eu acho que isso é muito importante, saber que cada atitude da doutora Ana Paula, do doutor Jackson, sabe, assim, as minhas, cada atitude de cada voluntário, né, na osteopatia, nos Jogos Rio 2016, fortaleceu a profissão em si, seja no Brasil, seja em outras partes do mundo. Porque eu tenho muitos amigos osteopatas da Itália, por exemplo, que estavam em processo de reconhecimento já há bastante tempo, e eles me pediam o tempo inteiro para eu mandar foto escrito osteopata e reconhecido, né? Que é o reconhecimento dos osteopatas, né? Então, acaba que a gente, oficialmente, fazendo parte, como osteopata do Comitê Olímpico Internacional dentro de uns Jogos Olímpicos, eles ganharam força com osteopatas, ainda que não fossem italianos, né? Porque poderia ter sido junto também, infelizmente, não foram. Eles ganharam força com isso e repercutiam isso nas redes sociais italianas para a tentativa realmente de se tornar uma profissão sanitária reconhecida lá também. Então, foi enriquecedor até nisso. É. São passos dados que refletem sobre todo o contexto da osteopatia a nível mundial, né? Sem dúvida. A gente vai indo para uma parte final de live, né? A gente já está aí há mais de uma hora conectado aqui, nesse papo super gostoso. E eu vou abrir agora para algumas perguntas de algumas pessoas que foram feitas, tá? E aí, acho que eu não vou direcionar aqui para ninguém. Vocês se sintam à vontade para poder responder quem se sentir mais tocado. O Fábio Duarte fez uma pergunta: como funcionou o fluxo de atendimento interdisciplinar na Clínica Olímpica? Então, bom, o Ronaldo já falou sobre isso, assim. Quase É, sempre as pessoas, se elas buscavam, não tinha uma obrigatoriedade de se passar por um médico. Se as pessoas buscassem osteopatia, quiropraxia ou fisioterapia, elas poderiam ir direto e seriam avaliadas por um profissional que estava disponível naquele momento. Depois desse primeiro atendimento, ela poderia querer voltar com a mesma pessoa que atendeu ou não, não tinha uma regra.
Mas não, e assim, a gente, quando essa pessoa chegava a demanda espontânea para a gente, e a gente acreditava, achava que essa pessoa precisava de um atendimento, de uma atenção médica, a gente levava essa pessoa para o médico. E vice-versa. Muitas vezes, como eu contei a história do fisiatra que atendeu o corredor junto com o fisioterapeuta, eles trouxeram o atleta para a gente atender no ginásio. Não tinha um fluxo definido. Algumas enfermeiras que ficavam do lado de fora. Não sei se você lembra, Ronaldo, ficavam sentadas numa mesinha que às vezes a pessoa chegava antes de entrar e perguntava para onde que ela iria. E aí essa pessoa dava uma orientação e ela escolhia para onde ia, mas não Era na tinha uma recepção da triagem, frente, né? Era. fazia uma triagem lá na frente, assim, mas não tinha um fluxo definido, uma obrigatoriedade de se passar por um profissional para depois por outro, isso não tinha, isso não aconteceu. O Anderson fez uma pergunta aqui também. Quais modalidades esportivas que têm maior abertura para atendimento de osteopatia? Ou talvez quais foram as modalidades que vocês mais atenderam, né? Eu não tenho essa estatística, não tenho, poderia ser bem interessante, é, mas compartilhando aqui, principalmente em relação à filosofia osteopática, e pegando aquele gancho lá do Jackson falando, né, que o osteopata não necessariamente precisa ser especialista em esporte, alguma coisa, né? Essa capacidade da nossa profissão, ela é mágica, né? Assim, de poder olhar aquele indivíduo e tratar o indivíduo independente do que esse indivíduo esteja, como ele atue. Então, não tem uma. Nossa, a osteopatia vê muito melhor aqui levantadores de peso do que. Não tem isso. Tem, Jackson? Não, não vejo, mas assim, eu digo em relação aos atendimentos, assim, me vem muito à cabeça o atletismo. Assim, a gente viu muitos atletas do atletismo, porque são diversas modalidades e elas ficam mais para o final das disputas. Então, eles estão num momento de volume um alto de treino quando chegam lá, então estão todos muito machucados e vão passar ali uma semana e meia como se estivesse numa descida, num declínio de estímulo. E aí é o momento em que eles acabam procurando o atendimento para ficar o melhor possível para a disputa, assim. Porque a natação é no início. Então, eu não me lembro de ter visto um nadador, eu não me lembro Muitos de ter atendido, atletas competiam e às vezes retornam para o próprio país, né? Já vão embora. e aí já vai embora, mas o atletismo, como é mais para o fim, vi pouco atleta de esporte coletivo, quase assim, na policlínica, lá no ginásio, vi muita gente de esporte individual. Assim, essa é a minha lembrança, assim. Eu vou abrir uma fala para se vocês gostarem, vocês gostariam de fazer alguma fala de consideração de final da nossa live, que a gente já está chegando ao final dela, tá? Jackson, Ronaldo, Ana, fiquem à vontade para fazer alguma consideração que vocês achem pertinente, não só sobre esse tema visitado aqui pelo Ronaldo, mas também sobre alguma coisa do Cabecim que seja importante da gente transmitir algum recado para as pessoas que estejam assistindo. Eu vou deixar para o Ronaldo fechar, já que ele é o grande convidado da noite. Ronaldo, Mas antes de você queria, fechar, eu queria só fazer, assim, eu acho que ele foi uma figura extremamente importante para que as coisas pudessem dar certo, assim. Quando eu trouxe ele para o time, assim, foi uma das coisas mais importantes que aconteceram nesse processo. Lógico que a Ana já falou bastante de todo mundo que estava por trás, mas lá dentro, porque a gente estava no meio da pancadaria, onde as discussões aconteciam, onde as conversas boas às vezes, mas às vezes bem ásperas aconteciam, e ele sempre me ajudando, né? Porque às vezes eu ia um pouco mais, ele, cara, não, menos, aí às vezes ele ia, opa, menos, a gente foi ali sempre temperando um ou outro naquelas reuniões lá no centro da cidade, no prédio da Estácio, lá em cima, assim. Tiveram algumas situações bem pesadas, mas eu queria agradecer
você de ter aceito o meu convite. Aninha, eu queria te agradecer por ter me convidado. Então, aqui a gente está nesse momento interessante que a gente talvez não, acho que a gente nunca teve essa oportunidade de estar os três juntos aqui. E o Rodrigo, obrigado pela tua condução, sempre muito educado e muito interessado e muito interessante. Valeu. Manda aí, velho. A Ana quer falar primeiro. Não, eu só queria falar para as pessoas que estão ouvindo a gente, para que elas fiquem ligadas, porque a gente ainda vai ter outras atividades pelo CABCIM. Esse ano a gente está completando 150 anos de osteopatia, então a gente ainda tem previsto aí uma outra live, falar como é a evolução desde lá do começo até agora, né? Aqui no Brasil e nos outros países, mais importante aí dos outros países, que é da onde a gente tira o modelo do que a gente tem aqui. Então é isso, é um convite para as pessoas ficarem atentas, porque a gente vai fazer muito mais ainda esse ano. E agradeço a vocês, Rodrigo, você é sempre ótimo fazendo esse papel. Claro, a gente não sou o Rodrigo também é osteopata, é membro do Registro Brasileiro de Osteopatas, mestre em Ciências da Reabilitação pela Federal do Rio Grande do Sul, que atua muito e já há muito tempo, então na clínica particular e como professor. Então, aí um agradecimento a você por ter feito esse papel. Ronaldo e Jackson, vocês foram uma dupla fantástica e eu agradeço a vocês por terem conseguido fazer esse sonho olímpico acontecer, porque, né, foi um esforço muito conjunto, mas vocês tiveram um papel muito importante para que isso acontecesse. Fica aí meu super agradecimento. Bom, vou terminar agradecendo também, né, principalmente o Rodrigo, o voto de confiança, né, que a Ana e o Jackson depositaram em mim, né? É um movimento que também é político, porque, por algum motivo, poderia ser que algumas pessoas, inclusive na hora da chegada, né, desse grupo de osteopatas na vila, né, poderia ter algum tipo de ruído em relação ao nosso grupo, enfim. E eu realmente eu tomei um grande cuidado de deixar claro que o papel dos osteopatas lá é igual ao cá. Qual é o papel dos osteopatas lá? É integrar, né, em prol de um indivíduo, em prol de uma melhoria de um serviço, né? E eu deixei claro isso, né, de que não tinha ninguém melhor, absolutamente, mas também não tem ninguém pior. Então, isso, né, é a boa política de conseguir respeitar, mas se fazer respeitar também. Então, eu realmente agradeço o voto de confiança, assim, e por conta dessa confiança que me foi depositada, eu fiz questão de estar dentro da Vila Olímpica, ainda que não fosse os meus turnos, né? Porque a gente recebia um turno de início, meio e fim, e mesmo sem turno eu ia para lá, enfim, ainda sem direito ao almoço, né? Porque quando a gente entra, a gente ganha lá um ticket para ir lá no refeitório, para comer, que não sei o quê. Ainda que não tivesse absolutamente nada disso, eu estava dentro da vila e cansava de sair de lá da vila e ia lá para o consultório e de uniforme para trabalhar, enfim, e porque a vida tinha que, né, trabalhar também, né? Então eu queria agradecer de novo o voto de confiança, assim, e realmente eu sou muito grato a isso. Eu tenho certeza que essa live foi incrível e que todas as pessoas que puderam assistir ela ao vivo e que vão assistir depois vão usufruir ou devem ter aproveitado um bate-papo muito incrível, cheio de experiências pessoais e inusitadas, de bastidores, políticas, sobre osteopatia, sobre os Jogos Olímpicos, né? Aquilo que nos engrandece enquanto profissão. Nós estamos aqui hoje, enquanto Comitê de Osteopatia do CABCIM, enquanto osteopatas, membros do Registro Brasileiro dos Osteopatas aqui do Brasil, falando de osteopatia para fortalecer a osteopatia a nível nacional. Então, todas as pessoas que estão assistindo, visitem o CABCIM, conheçam o Comitê de Osteopatia, observem alguns movimentos que nós estamos fazendo e, como a Ana falou, nós teremos outros tantos eventos, né? Inclusive tem
no nosso canal do YouTube, um evento que nós promovemos ano passado sobre dor lombar, um evento que está salvo, todo mundo que quiser assistir pode assistir. Nós estamos fazendo palestras e lives cíclicas sobre osteopatia nessa saúde integrativa. Eu também gostaria de agradecer esse espaço que foi cedido pelo Ideia SUS e da Vídeo Saúde, em nome da Kátia, do Paulirã, do Gerson, que estão dando todo esse suporte aqui de bastidores para nós, tá? E se porventura ficar alguma dúvida aqui, podem nos localizar enquanto comitê, para a gente vai estar sempre aberto aí para trocar umas ideias, tá? Então, até o próximo vídeo e fiquem bem, boa noite para vocês.